Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada, nós conversamos sobre um tipo de divisão celular, que é a mitose. Nessa aula, a gente vai conversar sobre a meiose. Então, peguem o caderno de vocês e vão anotando todas as informações. Pessoal, a gente viu que na mitose, uma célula mãe, ela vai dar origem a duas células filhas. Essas células filhas vão ter a mesma ploidia, a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. No caso da meiose, essa ploidia ela não se mantém. Portanto, é um tipo de divisão reducional. A quantidade de cromossomos nas células filhas, que são geradas a partir da célula mãe, a quantidade de cromossomos vai ser reduzida. Reduzida para quanto? Pela metade. Então, uma célula 2N vai originar células filhas N. Uma célula 2N igual a 46 cromossomos vai originar células filhas N igual a 23 cromossomos, que, por exemplo, são os nossos gametas. Então, meiose, divisão reducional, reduz pela metade a quantidade de cromossomos e a ploidia das células filhas. Quantas células filhas são geradas? 4 células filhas. Só que a meiose ela é dividida em duas etapas. Meiose 1, que a gente vai ver aqui nessa figurinha, e meiose 2. Se a gente observar essa figurinha, essa primeira célula aqui, que é a célula mãe, ela está com cromossomos pareados. Então, tem par de cromossomos homólogos. Esses cromossomos, eles vão ter o seu material genético duplicado, que é justamente a fase S da intérfase, e depois eles entram na fase G2 e na fase de divisão celular. No caso da meiose, essas células vão passar pela meiose 1. A meiose 1, ela é arreducional mesmo. Por quê? Porque já nessa meiose, a quantidade de cromossomos vai ser reduzida pela metade. Ou seja, os cromossomos homólogos, eles vão ser separados. Quando esses cromossomos homólogos eles são separados, eles não estão mais em pares, a gente só fala que são células diploides, quando estão em pares. Separou o homólogo não está mais em par, então é uma célula haploide. Já na meiose 1, resultado da meiose 1, a célula se torna haploide por conta da separação dos cromossomos homólogos. Essas duas células que são originadas na meiose 1 vão passar pela meiose 2, que é uma meiose equacional, que vai manter a quantidade de cromossomos, vai manter a ploidia dessa célula. No entanto, na meiose 2, vai haver a separação das cromátides irmãs. Então, separa a cromátide irmã, separa a cromátide irmã, resultando em 4 células haploides. Esse é o resultado da meiose. A meiose, assim como a mitose, ela tem aquelas subfases que a gente viu. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. O que acontece em cada uma dessas etapas também vai se manter. Aqui na meiose a gente vai ver algumas coisas a mais, tá? Em etapas específicas da meiose. No geral, fica parecido com a mitose. Então, a gente fala de ciclo celular, estamos falando de intérfase, que tem a fase G1, a fase S, que ocorre a duplicação do material genético e dos centríolos, e a fase G2, isso a gente viu semana passada. Saiu da fase G2, entra na fase de divisão, mitose ou meiose. No caso da meiose, que é a nossa aula de hoje, ela tem aquelas subfases, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Só que são duas meioses, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 vai ser composta pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese 1. A meiose 2 será composta pela prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese 2.
Então, passou pela intérfase, que a gente viu que ocorre lá na fase S, a duplicação do material genético, entrou na fase G2, entra na fase M e reduz pela metade a quantidade de cromossomos, o material genético das células filhas. De modo geral, o que acontece em cada fase, a gente vai relembrar do que acontece na própria mitose. Aqui na meiose tem algumas coisinhas a mais e a gente vai ver em cada uma dessas fases, ok? Vamos lá então. Pessoal, nessa figurinha aqui a gente consegue ver as fases da meiose, tanto da 1 quanto da 2. Então, a intérfase, que ocorre a duplicação do material genético, início da meiose 1 com a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese 1. Depois, aquelas duas células entram em meiose 2, com prófase 2, metáfase, anáfase, telófase e citocinese 2. A gente já sabe que a meiose 1 é uma meiose reducional, então vai haver a redução da quantidade de cromossomos nas células filhas. A gente tem que ficar bem atento no caso da meiose 1, porque especificamente na prófase 1 acontece um fenômeno que proporciona variabilidade genética para os seres. Só que a prófase 1, que é a fase que a gente já sabe que tem início da condensação cromossômica, desaparecimento da carioteca e também o início da produção das fibras de fuso pelos centríolos, nessa fase ela também é composta por subfases, que é chamada as subfases leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Alguns nomezinhos difíceis, mas essas subfases, elas compõem a prófase 1. E a gente acaba falando especificamente de uma que é muito importante para proporcionar essa variabilidade genética, essa diferença entre os indivíduos, sejamos nós ou outros animais que aparecem. Bom, esses nomes eles são bem difíceis de serem lembrados, né? Então eu deixo aqui uma dica, que é uma frase para vocês lembrarem os nomes das subfases da prófase 1, que é linda zebra pastando de dia. O L de linda tem aqui leptóteno, Z de zebra, zigóteno, Pá de pastando, paquíteno, D de diplóteno e dia, diacinese. Então, fica a dica para vocês lembrarem os nomes dessas subfases. A gente acaba focando no paquíteno e no diplóteno da prófase 1, porque são nessas duas subfases que acontece um evento muito importante para as nossas células, que é um evento chamado crossing over, ou permutação. O que é o crossing over? É quando os cromossomos homólogos que estão aqui pareados, bem próximos um do outro, lado a lado, na subfase do paquíteno, eles trocam fragmentos entre si. Então, o crossing over ocorre no paquíteno e é quando os cromossomos eles trocam fragmentos entre si. Então, um cromossomo acaba ficando com um pedacinho de outro e o outro cromossomo acaba ficando com um pedacinho de um outro cromossomo. Então, esses cromossomos homólogos, eles trocam fragmentos e isso é muito importante porque acaba aumentando a variabilidade genética. Lá no final da meiose, cada cromossomo permutado com esses fragmentos trocados vai para um gameta e a união de gametas pode acabar gerando diferentes organismos diferentes entre si. Então, quem tem irmão que não seja gêmeo é diferente do irmão por conta dessa variabilidade genética, proporcionada tanto pelo crossing over e também por uma coisa que a gente vai ver que acontece na metáfase 1. Na fase de diplóteno, também a gente foca nessa subfase porque ocorre os quiasmas. Então, esses quiasmas, que são ali as regiões de crossing over, onde
ocorreu o crossing over, elas são chamadas de quiasmas. Então, paquíteno ocorre crossing over, troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Diplóteno, aparecimento dos quiasmas, essas regiões onde ocorreram o crossing over, beleza? Então, nessa figurinha, a gente vê que o diplóteno, olha que os cromossomos homólogos, eles se sobrepõem, eles estão pareados e duplicados, e aqui eles trocam seus fragmentos e ficam com fragmentos trocados. Esse é o resultado do crossing over ou permutação. Saindo da prófase 1, entra em metáfase 1. Aí, as características elas vão se mantendo. Metáfase 1, a gente já sabe que os cromossomos eles se dispõem na região mediana da célula, lá na placa equatorial, na placa metafásica das células. Só que aqui é um pouco diferente da mitose, porque os cromossomos homólogos, quando eles vão se dispor na placa metafásica das células, eles se dispõem aqui um ao lado do outro. Só que isso é de forma variada, é aleatório. Então, eles se dispõem um ao lado do outro, um pode ficar na esquerda, o outro fica, claro, na direita, mas esse mesmo foi aleatoriamente para a direita, aquele lá foi aleatoriamente para a esquerda. Então, isso é aleatório, essa posição deles é aleatória. E isso também acaba influenciando na variabilidade genética. Então, cromossomos dispostos lado a lado na placa equatorial da célula e máxima condensação cromossômica. Saiu da metáfase, entrou na anáfase. A anáfase vai ter separação, só que separação do quê? Separação dos cromossomos homólogos que estão duplicados e que muito provavelmente sofreram aqui o crossing over, como a gente pode observar nessa figurinha. Não ocorre divisão dos centrômeros, porque na anáfase 1 não tem separação das cromátides irmãs, ok? A anáfase 1 é separação dos homólogos. Separando os homólogos, eles já não estão em pares, então já houve redução da quantidade de cromossomos e da ploidia dessas células. Saiu da anáfase 1, entra em telófase 1. Telófase, a gente já sabe que vai ter a formação de duas cariotecas, que vai ter formação de 2 nucléolos, as fibras de fuso começam a desaparecer e os cromossomos eles começam a se descondensar, tá? No final da telófase ocorre a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Final da telófase 1, célula mãe 2N origina duas células filhas N. Essas duas células filhas N vão entrar na meiose 2. Meiose 2 não vai ter redução mais do material genético, ela vai se manter N. Só que a gente fala como ela mantém a ploidia, mantém a quantidade de cromossomos, é uma meiose 2 equacional. Nessa meiose, quando a célula entra em meiose, ela sai da telófase 1 e entra na prófase 2, a célula não passa pela intérfase, tá? Então não tem a duplicação do material genético nesse caso, nem dos centríolos. As fases, o que acontece em cada uma, se mantém igual à meiose 1. No entanto, na prófase 2, não tem aquelas subfases que a gente viu na meiose 1, não vai aparecer na meiose 2. Prófase só tem ali o início da condensação cromossômica, o desaparecimento da carioteca e do nucleolo e início da formação da fibra de fuso. Não tem subfases e o material genético, quando ele entra na anáfase 2, aí sim vai haver a separação das cromátides irmãs. Então, a gente viu que metáfase, cromossomos duplicados vão lá para a placa mediana e na anáfase as cromátides irmãs vão ser separadas, cada uma sendo direcionada para um polo das células, por conta do encurtamento das fibras de fuso. Final
da meiose, 4 células haploides, com ali os cromossomos sozinhos, ok? Então, se a gente fala de células humanas, células diploide, 2 Ns, igual a 46 cromossomos, resultado da meiose, são 4 células haploide, igual a 23 cromossomos, que são os nossos gametas. Depois desses gametas, o masculino espermatozoide se une com o feminino, que é o óvulo, dando origem, forma um zigoto, dando origem a um embrião 2N. Aí começa o pareamento dos cromossomos novamente.